Olá, bem-vindo ao canal EBD em Ação. Sou o professor Gisiel e estarei com vocês comentando as lições bíblicas do segundo trimestre de 2018, especialmente para os nossos jovens, para a juventude. E como vocês estão vendo aqui, o tema deste trimestre fala sobre a Igreja do Arrebatamento. E através do estudo das cartas aos Tessalonicenses, nós observamos que a Igreja do Arrebatamento pega o modelo da Igreja de Tessalônica, que tinha um padrão de conduta para estes últimos dias da volta de Cristo. A autoria e a veracidade da carta de Paulo aos Tessalonicenses é reconhecida principalmente pelos pais da igreja. Nós podemos observar aqui Marcião, que inclui a carta de Paulo no seu cânone. Marcião era um dos pais da igreja, estudiosos, e que sabia que as cartas de Paulo eram divulgadas no seu período pelas igrejas pela qual ele fundou. Ela é citada na versão siríaca e na versão latina antiga. Nós observamos que as versões da Bíblia para outra língua, a tradução dela, primeiramente foi para a Vulgata, depois para a siríaca e outras línguas. E nós observamos que a carta de Paulo aos Tessalonicenses é inclusa como se fosse aceita de uma forma normal, sem contestamento naquele período. Os pais da igreja também reconhecem a autoridade e a autenticidade da carta de Paulo. Os pais da igreja, como Clemente de Alexandria, que tem uma influência muito grande sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã nos 3 primeiros séculos, outro como Tertuliano, que é um dos estudiosos da Sagrada Escritura, também reconheceram a carta de Paulo. Irineu, que é um outro conhecido pai da igreja, também reconhece a carta de Paulo como uma carta autêntica e de cunho próprio do apóstolo Paulo. Então nós observamos que é uma carta aceita, apesar das críticas de hoje em relação à autoria, se é de Paulo ou se não. A maioria dos estudiosos assim creem que ela é uma carta verídica e de cunho próprio do apóstolo Paulo. Vejamos o contexto histórico da igreja de Tessalônica. Nós temos observado o contexto histórico e o contexto cultural para depois entender melhor o contexto teológico de qual a carta é direcionada. Originalmente chamada de Thermae, era Tessalônica. Depois o nome era Salônica, uma cidade da Macedônia do Oriente. Mas posteriormente, depois de Constantinopla, a Constantinopla é a primeira cidade mais influente da Turquia. Depois de Constantinopla, aparece Tessalônica como a cidade mais influente da Turquia. Constantinopla hoje é conhecido como a Istambul, na Turquia. E Tessalônica ainda está com o mesmo nome. Cassandro, que é o fundador de Tessalônica, fundou a cidade provavelmente no ano 315 a.C. E alguns estudiosos dizem que Cassandro deu o nome da cidade de Tessalônica uma homenagem à sua esposa, que se chamava Tessalônica. Estes são os dados históricos. Nós observamos sobre a vida de Paulo em relação à igreja, em relação à sua missão em Tessalônica. O trabalho frutífero de Paulo foi interrompido por judeus invejosos. Quando Paulo chega em Tessalônica, é de característica do próprio Paulo, quando ele chega não só em Tessalônica, mas como Éfeso, Corinto e todas as demais cidades da época, ele procurava as sinagogas dos judeus, porque os judeus estavam presentes em quase todas as regiões do Oriente e de outras partes dos continentes. Ele procurava as sinagogas dos judeus, porque ele era um fariseu convertido ao cristianismo e com o objetivo de levar o entendimento das Escrituras ao seu próprio povo judeu. E quando ele era recebido na sinagoga, por ser um fariseu conhecedor das leis, a palavra era direcionada para Paulo. Então ele começava a falar das leis e o cumprimento das leis que seria em Cristo. O fim da lei é Cristo, segundo Paulo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas quando Paulo abordava especialmente o nome de Cristo, dizendo que ele é o Messias, que é o Salvador,
Os judeus que conheciam a história de Cristo, alguns até conheciam pessoas que eram ligadas a Jesus Cristo, não aceitavam os ensinos de Paulo, porque para os judeus, Cristo não passava de um ser humano comum, não era o Salvador, não era o Messias, não tinha condições políticas de libertar Israel, portanto, os ensinos de Paulo eram rejeitados. E posteriormente, quando Paulo tinha sucesso na sua evangelização, os próprios judeus impunham perseguições sobre Paulo. Foi assim também em Tessalônica. Os judeus, quando observaram que Paulo teve um sucesso, o seu trabalho foi frutífero, muitos judeus se converteram ao cristianismo, alguns começaram a perseguir Paulo. E foi necessário Paulo e seus companheiros fugirem para Bereia, porque senão iriam sofrer na mão dos judeus que queriam pegar Paulo para matar. Quando chegaram na casa onde Paulo estava hospedado, pegaram o senhor da casa, que era Jason, e levaram diante das autoridades. Então nós observamos que a congregação de Tessalônica ela não era uma congregação rica. Todavia, Paulo estimava ela tanto quanto as congregações que tinham posse. Ele não era por isso que ele fazia acepção de pessoas, porque por causa do seu ter, mas ele observava o ser, que as pessoas precisavam ser cristão e ser evangelizada e ser conduzida ao caminho que é Cristo. Precisavam se libertar da fornicação, da fraude e da ociosidade. Os tessalonicenses, por mais que eram novos conversos, ainda tinha algumas coisas que precisavam se libertar, como das fraudes, da ociosidade e da fornicação que ainda perambulava no meio da cidade de Tessalônica. Os cristãos de Tessalônica eram novos convertidos. Paulo dói o coração porque precisou deixar eles muito rápido e não teve um tempo maior para firmar os seus passos na rocha. Todavia, através dos seus discípulos, dos seus ensinos, das suas cartas, ele conduz os cristãos de Tessalônica para uma vida pautável na imitação do seu Criador. A introdução à carta aos Tessalonicenses, segundo a lição dos jovens, ela traz o texto do dia da seguinte forma: assim nós, sendo-vos tão aperfeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito querido. 1 Tessalonicenses 2:8 é o texto-chave de Tessalonicenses. Sobre os relacionamentos que edificam, que é o primeiro tópico da lição do jovem, nós temos a carta que começa com a bênção apostólica e a ação de graça. Então, Paulo, quando ele se retira de Tessalônica, que chegaram as primeiras notícias que os tessalonicenses estavam sendo conduzidos a uma caminhada espiritual, uma obra madura, Paulo então escreve a sua primeira carta rogando as ações de graça, as bênçãos de Deus sobre ele, para que conduza no caminho verdadeiro da salvação. Paulo lembra seus esforços, seu sofrimento, sua honestidade, sua fidelidade, sua diligência e amor. Então, nessa primeira carta, Paulo vai abordando para eles o esforço que Paulo fez para poder levar a mensagem de Cristo ao coração dos tessalonicenses. E o quanto ele sofre perseguições, sofre mesmo na labuta, trabalhando dia e noite para o seu próprio sustento. Ele mostra a sua honestidade, que ele foi honesto, que ele foi íntegro, que ele foi fiel, e o seu grande amor que ele tem para os tessalonicenses. Ele exorta sobre a santificação. E nesse caso, a santificação que Paulo fala para os tessalonicenses é a santificação imediata, que é no momento em que aceitamos a Cristo, somos tirados do mundo, do reino das trevas e inseridos no reino do Filho do seu amor, que o apóstolo Paulo costumava falar. Então essa é a santificação imediata. Posteriormente, nós temos a santificação progressiva. Quer dizer, ao longo da nossa caminhada, é isso que Paulo está requerendo, precisamos abster-nos das obras da carne, dos costumes mundanos. Então ele está dizendo exatamente isso, que a santificação ela precisa aparecer na vida do cristão, que vai deixando as coisas do mundo, os hábitos, etc. No caso dos tessalonicenses, era necessário abster-se da fornicação, das fraudes e de uma série de coisas que não condiziam com o caráter cristão. Então Paulo, ele coloca isso, até porque o preparo para a iminente volta de Cristo requer essa santificação. No momento em que
estamos preparados para a volta de Cristo, ou nos preparando para a volta de Cristo, nós temos a santificação que vai abrangendo a nossa vida de uma forma que vai nos moldando. Isto é a maturidade espiritual. Aquilo que Paulo diz, crescer até chegar à estatura completa de Cristo, em busca da perfeição. Em termos doutrinários, a carta é muito rica em termos doutrinários. Nós temos diversas doutrinas que Paulo nos ensina, inclusive traz detalhes, que uma delas é a revelação sobre a volta de Cristo. Paulo é um dos apóstolos e escritores que mais fala e adverte sobre a volta de Cristo. Ele está tão convicto que Cristo voltará, uma volta iminente, que ele se inseria no arrebatamento. E ele costumava dizer, nós os que estivermos vivos, se incluía, seremos arrebatados. Ele estava incluso, em suas próprias palavras, parece-nos que Paulo aguardava a volta de Cristo naqueles dias. E isto é bom porque nós também devemos ter a mesma perspectiva, estar preparado esperando Jesus Cristo como se fosse hoje. Então Paulo ele fala também da transformação do corpo. Ele diz isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestirá da imortalidade, e também dá lições sobre como se dará a ressurreição, que era uma preocupação aos Tessalonicenses, que entendiam mal a parousia. Então os Tessalonicenses entenderam mal os ensinos da parousia. Eles acreditavam que, porque a volta de Cristo era iminente, eles não queriam mais trabalhar para o pão diário. Alguns queriam vender suas propriedades para esperar a volta de Cristo. Então eles não tinham um entendimento claro, o que levou Paulo a escrever a segunda carta, ensinando os detalhes sobre a doutrina da volta de Cristo. E tinham até dúvida quanto à morte dos próprios irmãos que morreram em Cristo, o que aconteceria com eles. Então Paulo, na segunda carta, deixa isso mais claro, esclarecendo e tirando as dúvidas dos irmãos em Tessalônica. Eles estavam sendo influenciados pelas mentiras dos judeus em relação a Paulo. Os judeus, por não conseguir pegar Paulo para a morte, começaram a influenciar os seus discípulos. A igreja de Tessalônica foi influenciada. Os judeus começaram a dizer para a igreja que Paulo ele não era um verdadeiro apóstolo, que Paulo queria extorquir os judeus, que ele estava ali simplesmente para tirar deles o que eles tinham de melhor. Então Paulo se defende. Ele roga o testemunho dos próprios Tessalonicenses e de Deus, quando ele diz, vós e Deus, Tessalonicenses, sois testemunhas de qual santa, justa e pia me portei para convosco. Então Paulo faz a sua defesa, ele diz que ele recebe do Senhor, e ele fala que ele trabalhou com as suas próprias mãos para não ser pesado aos Tessalonicenses, mostrando a sua fidelidade e a sua honestidade em relação à obra do nosso Criador. A segunda carta aos Tessalonicenses, quando Paulo ele manda a primeira carta, que ele percebe que os irmãos acolheram a sua doutrina, os seus ensinos, e que caminhavam agora com uma fé crescente, ele agradece a Deus pela fé dos Tessalonicenses que estava crescendo, a maturidade estava aparecendo, ele fica feliz. Então a segunda carta é uma carta, nos primeiros versículos, de agradecimento a Deus pela vida que os Tessalonicenses está levando, sendo instruído na palavra de Deus. Paulo lembra-os que Deus trará descanso para as perseguições sofridas, porque os judeus colocaram diversas perseguições sobre a igreja de Tessalônica, diversas calúnias, a igreja começou a ser perseguida. Então Paulo ele diz que o nosso descanso vem da parte de Deus, e ele consola os Tessalonicenses, assim como consolou os irmãos quando ele escreve a carta aos Romanos, dizendo que a perseguição ela produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. E são advertidos que pela ocasião da parúcia haverá apostasia e o espírito do anticristo operando. Percebemos agora que Paulo começa a falar os detalhes dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Uma apostasia em massa, o espírito do anticristo, ele fala na segunda carta, que já opera no mundo. Então ele começa a falar detalhes que é exclusivamente de Paulo. Ele recebe a revelação do próprio Deus e ele então escreve advertindo as igrejas em relação à volta iminente de Jesus Cristo. Recomenda a continuação do trabalho pelo pão. Então ele adverte os irmãos que não parem de trabalhar, que continue trabalhando, mesmo estando preparado para a volta de Cristo,
mesmo que não sabemos o dia e nem a hora, que a volta de Cristo é iminente, mas continuar nas atividades, continuar no mundo, relacionando socialmente, trabalhando pelo pão diário, evangelizando sem parar a vida. Então é assim que é advertido cada um de nós em relação à volta de Cristo, continuar trabalhando, esperando Cristo imediatamente. O centro do pensamento de Paulo. Todo o pensamento de Paulo é sobre a vinda de Cristo, é o pensamento de Paulo. Ele fala sobre a volta de Cristo, fala para os Tessalonicenses, fala para os irmãos em Corinto. Então ele vai advertindo, está esperando a volta de Cristo. Paulo é um dos apóstolos que observa a lei e percebe que todo o Antigo Testamento está relacionado para a nova aliança. Ele é quem diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É Paulo quem faz o paralelo entre H e Sara. H, a antiga aliança, e Sara, a nova aliança que nos traz a liberdade em Cristo. É Paulo quem diz que quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. Sair da lei porque a lei não salva, mas entrar na nova aliança que Cristo salva e traz a liberdade. Então Paulo ele observa os cumprimentos da profecia. Sobre a ressurreição de Cristo, Paulo adverte que Cristo ressuscitou e traz provas sobre a ressurreição, dizendo que Cristo apareceu primeiro às mulheres, depois apareceu aos discípulos, apareceu a mais de 500 irmãos, e ele diz que alguns naquela época ainda estavam vivos, eram testemunhas, e depois apareceu ao próprio Paulo. Então ele é uma das testemunhas oculares e defendem a ressurreição de Cristo, dizendo que Cristo é o primeiro a ressuscitar. E quando Paulo faz a defesa da ressurreição, ele fala da ressurreição dos justos. Enquanto Daniel não deixa claro como se dará a ressurreição, Daniel capítulo 12 simplesmente fala que alguns ressuscitarão para a vergonha eterna e outros ressuscitarão para a glória eterna. E parece que a ressurreição dos ímpios e do justo é simultânea. Mas Paulo é quem dá a diferença e fala que cada um ressuscitará pela sua ordem. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. E João ainda vai deixar claro em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, que esses últimos mortos, os outros mortos, não ressuscitaram até que os 1000 anos se completem. Quer dizer, que os ímpios de todos os tempos só ressuscitarão depois do milênio para estar sendo julgado no trono branco. São os detalhes da ressurreição, essa doutrina maravilhosa que a Bíblia nos ensina. E também sobre a santificação e preparo, que nós já falamos sobre a santificação, que é para estar preparado, e a esperança de Cristo. A esperança que se vê não é esperança, mas se esperamos o que vemos, não é esperança. A esperança é em Jesus Cristo, olhando para Jesus Cristo, a nossa esperança, a nossa volta à vida de melhora. Portanto, a lição da juventude, a lição dos jovens, ela traz lições maravilhosas como o relacionamento, assim como Paulo tinha um bom relacionamento entre a comunidade de Tessalônica. É nos ensinado que os jovens precisam ter bom relacionamento com os seus amigos, relacionamento no trabalho, relacionamento na igreja, bom relacionamento na faculdade, porque o relacionamento do jovem cristão é diferenciado, é moldado pelo caráter cristão, pelo amor fraternal. Então nós observamos que as lições de 1 Tessalonicenses simplesmente é um panorama. Essa lição para a juventude, ela é um panorama geral sobre o que se dará nas próximas lições. Então nós trazemos aqui simplesmente um preâmbulo. O pensamento de Paulo é outro exemplo para os jovens, que o pensamento da juventude deve ser não igual ao mundo, não pensar igual ao mundo, não se conformar, tomar forma do mundo. Mas o jovem cristão, ele pensa diferente, ele é mais inteligente, ele é mais sábio, ele se destaca porque tem a mente de Cristo. Então vamos ensinar a nossa juventude a se portar de acordo com a palavra, que é o nosso modelo de cristão verdadeiro. Esta primeira aula simplesmente é um preâmbulo, é uma visão panorâmica. Mas nas próximas lições estaremos falando especificamente sobre cada ponto de destaque da carta aos Tessalonicenses. Boa aula para vocês. Deus em Cristo vos abençoe. Inscreva-se no canal.